Nesse ano, o Uruguai tem um papel decisivo na diplomacia da América Latina, liderando uma série de organizações supranacionais super importantes para representar os anseios latino-americanos. Em meio a isso, Yamandu Orsi, que é o presidente do Uruguai, faz uma visita diplomática à China, promete aprofundar as relações e talvez fechar um acordo de livre comércio Mercosul e China. E aí, galera, será que de fato essa proposta vai para frente? A gente vai ter uma livre circulação de mercadorias entre Brasil e China? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês aqui ó, o QR Code na tela e o cupom Ricardo15, caso você queira ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil para comprar os seus dólares. Nesse momento de instabilidade, a Nomad é a melhor opção. Utilizando o meu cupom, 15 centavos de desconto por dólar, hein, pessoal? Por dólar convertido na sua primeira conversão cambial, além de uma série de benefícios que já existem no aplicativo. Não perde a oportunidade. Cupom QR Code tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, usado por mais de 4 milhões de usuários, inclusive esse que vos fala. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, se no ano passado o Brasil esteve no destaque do cenário geopolítico internacional, liderando o G20, liderando os BRICS, na presidência do Mercosul, esse ano um país que vai ter um protagonismo bem importante é o Uruguai de Yamandu Orsi. Nesse momento é o Paraguai que está na presidência do Mercosul, só que a presidência ela é rotativa, são 6 meses. Ou seja, após ali metade de 2026, o Uruguai já assume a presidência do Mercosul. Mercosul com uma série de desafios, Mercosul hoje que tem a inserção da Bolívia, que está ainda no processo de adesão, tem a Venezuela, que está suspensa pelo protocolo de Ushuaia, porque não respeita a democracia e os direitos humanos. Mas as mudanças políticas da Venezuela podem fazer com que os países do Mercosul reavaliem a volta da Venezuela. Existe uma Argentina totalmente inconformada, querendo fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com Milei criticando, alegando que o Mercosul só beneficiou o Brasil. O Uruguai vai ter que lidar com esse processo. O Uruguai também vai estar na presidência da CELAC, que é a comunidade dos países da América Latina e também do Caribe, e o Uruguai vai estar na liderança do G77 plus China, né? Mais a China, que é um grupo que se formou ali em 1964, na época com 77 países. Na década de 90, a China ela confirma maiores aportes, financiamentos e participação, embora não seja um membro oficial, e hoje conta com 134 membros. Hoje esse grupo ele se comporta quase como se fosse uma representação do chamado Sul Global. O Brasil faz parte, participou da cúpula de Havana, por exemplo, que aconteceu em Cuba. A ideia é tentar promover uma integração dos países do Sul Global, dos países periféricos, né, da periferia do capitalismo internacional, e estabelecer políticas comuns contrárias ao G7. Ou seja, o Uruguai vai estar no protagonismo ali, né, internacional. Em meio a isso, Yamandu Orsi, que é o presidente do Uruguai, está fazendo uma visita diplomática à China. Já estabeleceu mais de 30 acordos comerciais e promete, junto com a representatividade da China, o estabelecimento ou a promessa de lutar por um acordo de livre comércio. Lembrando que esse tema não é novo para o Uruguai. O Uruguai, desde a década de 90 e nos anos 2000, inclusive já se indispôs com o Brasil justamente por conta desse processo, porque o Uruguai ele faz parte do Mercosul desde 1991, no Tratado de Assunção. Existe uma prerrogativa que se o país ele faz parte de um bloco econômico, ele não pode fechar acordos de livre comércio bilaterais, porque se ele fizer isso de maneira isolada, os outros países automaticamente também farão parte do acordo. Professor, como assim? Vamos imaginar, por exemplo, que o Uruguai decida fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, os americanos colocarão seus produtos livremente no mercado uruguaio. Só que, como o Uruguai faz parte do Mercosul, automaticamente o produto dos Estados Unidos que entrou no mercado uruguaio vai ter livre acesso ao mercado brasileiro, ou paraguaio, ou Argentina, sem autorização desses países. Ou seja, se vai fazer um acordo, não pode ser um acordo bilateral, tem que ser um acordo de todo o bloco econômico. Nos anos 90, por exemplo,
Os Estados Unidos, ele pleiteava, naquele momento de globalização, livre circulação de mercadoria, os blocos econômicos, a criação da ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas. O Brasil tinha uma resistência muito grande, alegando que os americanos não estavam abrindo mão dos seus protecionismos agrícolas, mas queriam colocar os seus produtos industrializados livremente no mercado do Mercosul, o mercado da América, né, como um todo. E o Brasil, até para tentar proteger a indústria nacional, se bem que na década de 90 não protegemos quase nada, né? Mas alegando que queria proteger a indústria nacional e queria que condições mais justas, rejeitou o acordo. O Uruguai, naquela época, já se mostrou insatisfeito. A gente teve embates muito importantes entre o Tabaré Vázquez, que era o antigo presidente uruguaio, e o Lula nos anos 2000, porque o Tabaré Vázquez também alegava que o Uruguai tinha que fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, e o Lula falava que não. E convenhamos que o Brasil é mais importante do que o Uruguai no contexto do Mercosul. Os outros países também não apoiavam muito, né? Só o Uruguai que apoiava esse acordo mais próximo com os americanos. A gente teve tratados, por exemplo, né, na década de 90. O então presidente uruguaio se favorável à ALCA. Em 2005, um tratado bilateral de maiores investimentos americanos e uruguaios recíprocos em cada um dos países, mas o Brasil barrou esse investimento ou livre comercialização de produtos entre Uruguai e Estados Unidos. Hoje, não é que o Uruguai não tenha vontade de fazer um livre comércio com os americanos, mas o mundo mudou. Pós anos 2000, quem cresce muito em investimentos, comércios na América Latina são os chineses. Hoje, 26% das exportações do Uruguai são só para a China. 86% de toda a soja que o Uruguai exporta é para a China. Mas também tem papel e celulose, tem a carne, por exemplo, uruguaia, que é um grande destaque. E a China, em contraposição, exporta tecnologia, exporta carros elétricos, exporta insumos de alto valor agregado. O Uruguai está disposto agora a fazer um acordo de livre comércio com a China. Só que cai no mesmo problema que o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Não pode. Se o Mercosul como um todo não autorizar, simplesmente não pode. O Uruguai coloca isso como pauta. A China já deu demonstrações que é favorável a esse acordo, mas mais uma vez o Brasil se coloca como um empecilho para que isso aconteça. Oficialmente, o Brasil ele nunca negou, mas ele fala que existem outros acordos que devem ser fechados primeiro, a exemplo do acordo Mercosul da Europeia. Na prática, a gente sempre colocou isso como, não, China, a gente vai pensar, tá bom? Mas agora a gente está pensando muito no acordo Mercosul na Europeia. No futuro a gente pensa sobre o assunto. Se de fato ele for referendado como aparentemente vai ser, o Brasil vai ter que arranjar alguma outra desculpa ou finalizar esse acordo, né? Por quê? O Brasil alega que fechar um acordo de livre comércio Mercosul e China talvez não seja muito benéfico para os interesses brasileiros, por quê? Primeiro que o Brasil hoje ele já tem uma balança comercial que é muito pautada nos chineses, que é o nosso maior parceiro comercial. O eventual acordo de livre comércio poderia aprofundar ainda mais essa dependência econômica que o Brasil tem. Ah, professor, mas a China é um país confiável. Ninguém é confiável. Todas as nações pensam nos seus próprios interesses. O melhor que você tem a fazer é diversificar parceiros. Então o Brasil quer parceria com o Mercosul, aliás, com o Canadá, com a União Europeia, quer parcerias com Singapura e tal. Mas não quer, talvez, depender tanto assim dos chineses, aprofundar ainda mais a dependência, ficar quase que 50% da balança comercial dependendo de um único país, porque a gente acaba ficando na mão dos chineses. Além do que, a indústria chinesa, convenhamos, é extremamente competitiva. O Brasil tem uma pauta muito forte de tentar reindustrializar o país, seja com a mudança, a reforma tributária que vai ser feita, que na prática não vai subir ou descer os impostos. É a promessa do governo, pelo menos, tá? Mas vai incentivar um pouco o setor secundário, o setor industrial, e aumentar um pouco também os impostos no setor de serviços. Está tentando promover políticas de industrialização, o novo PAC para trazer infraestrutura, para fazer com que o Brasil seja mais atrativo, tirar um pouco, né, dessa burocracia que afasta os investimentos estrangeiros e dificulta o processo de industrialização. O Brasil vem se desindustrializando desde a década de 80, tá? Independente se é Collor, FHC, Lula, Bolsonaro, Temer, o Brasil passa por um processo de industrialização. E o eventual acordo de livre comércio Brasil e China poderia expor muito a indústria nacional. A China falou que respeita, que não vai ficar mais pressionando para um acordo de livre comércio China e Uruguai, enquanto o Mercosul e principalmente o Brasil não estiverem dispostos a fazer esse acordo.
Confesso que pra gente, com o mercado consumidor em curto prazo, seria excelente. Imaginou comprar produtos chineses sem impostos? Galera, é sensacional, né? Mas claro que isso pode incorrer em um eventual processo de desindustrialização. O Uruguai fala que o Brasil pensa errado, porque ao mesmo tempo que, claro, produtos industrializados entram mais barato no mercado brasileiro, tecnologias chinesas também, que poderiam ser apropriadas pela nossa indústria para aumentar a capacidade fabril do nosso próprio setor industrial. Enfim, são interpretações diferentes. Não acho que é uma pauta para agora, hein? Mas você acha que o acordo Mercosul e China pode ser feito aí no futuro próximo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.